Se a ação da Magazine Luiza perder esse fundo, acaba qualquer possibilidade de alta e a gente vai ver, na verdade, um grande despejo do mercado na ação, podendo ter aí uma queda até bem forte, tá? Então a gente precisa rever toda a nossa leitura aqui, porque a gente está fechando um gap que era importante ser fechado, tinha realmente essa possibilidade de acontecer depois a gente não ter conseguido se manter acima dos R$ 13, que era uma região chave para nossa leitura de alta, e a partir de agora a ação precisa voltar a subir, ou a gente vai ver realmente um movimento forte de baixa, tá? Então vamos ver todos os pontos importantes no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar nossa análise então de Magazine Luiza, MGLU 3, vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendência, se vale a pena comprar, vale a pena vender, vamos ver tudo que o gráfico está nos mostrando, porque sim, a gente está no limite de qualquer possibilidade de ver a ação voltar a subir, tá? Se a gente quer ver realmente o cenário dos 19 acontecendo, a gente não pode perder esse fundo, a gente fechou, como eu falei agora no início, um gap que a gente tinha, que a gente vai olhar agora no gráfico diário, a gente precisa voltar a subir a partir desse ponto. Porque não só é o fechamento do gap, mas como o teste dessa barra importante da semana do dia 24 de junho. Então vamos ver tudo que o gráfico está nos mostrando aqui e o que precisa acontecer para realmente a gente ter uma reversão de longo prazo nas ações da Magazine Luiza. Antes da gente continuar, como sempre, não esqueça o nosso canal de criptomoedas no final do vídeo, no primeiro comentário fixado, já clica aí, já vai se inscrevendo. Enquanto eu tô falando aqui, já aproveita para se inscrever. É um mercado que em breve deve ter novas altas. Então, vocês precisam acompanhar, porque vem muita coisa boa também. Assim como vai ficar, como sempre, mais duas ações para vocês olharem. Bovespa pode estar terminando a sua correção desse grande ciclo de alta que a gente teve. E tem muita ação dando sinal bem interessante para quem gosta de investir para longo prazo. Então, dê uma olhada aí no final do vídeo, beleza? Então, vamos lá. Gráfico semanal. A gente segue aí dentro do que eu ainda julgo uma última oportunidade de reverter as ações da Magazine Luiza, porque a gente perdeu esse fundo dos R$ 13, que era um fundo importante, depois de perder essa grande acumulação dos R$ 19, tá? Aqui foi quando a coisa realmente começou a complicar, porque a gente perdeu os 19, tentou voltar para cima dos 19, uma grande acumulação, e a perda dessa região foi justamente o que causou, né, todo esse movimento de baixa até os R$ 10. Tá? A gente testou R$ 10, é um valor psicológico aí muito forte, geralmente acaba sendo um suporte interessante. A gente já vê o volume acumulando aqui, já tentando sobrepor a esse outro período aqui que a gente teve lá pelo início desse ano. Então, a gente pode realmente ficar preso nessa região mais um tempo, mas como eu falei agora há pouco, a gente não pode de jeito nenhum perder essa região. Tá? Perdendo esse fundo, a coisa vai complicar e a gente deve ter mais um grande movimento de baixa. Mas por enquanto, eu acredito que a gente tem chances, boas chances, de não perder essa região por toda essa construção, tá? Porque isso aqui é muito comum numa ação, que é justamente perde o fundo, fica andando de lado por um tempo, logo abaixo do fundo perdido, para justamente definir se ele vai fazer uma armadilha e voltar a subir, ou se realmente ele vai confirmar a perda desse fundo, e aí a coisa começa a ficar feia, tá? E também, como a gente falou agora há pouco, no semanal ele deixou esse candle aqui bem importante, no dia 24 de junho, esse candle aqui com um volume bem elevado, acima da média, e a gente está testando justamente ele e o fechamento do gap no diário aqui, ó. A gente não fechou exatamente, tá? O fechamento pode ser aqui na casa dos 11. Então, essa região que a gente tem que ficar de olho. E se vocês forem olhar também no gráfico diário, ó, a gente está testando o limite dessa acumulação. Então, a gente não pode ficar muito tempo abaixo dessa zona se a gente realmente quiser voltar a subir. Então, aqui pode estar a formação do pivô de baixa, de alta, como a falha dessa estrutura e mais um forte movimento de baixa acontecendo. Então, toda essa região é muito importante para quem pensa em investimento de longo prazo aqui nas ações da Magazine Luiza, mas assim como é o caso de outras ações do setor, vai requerer aí uma paciência extra, porque a gente precisa de uma nova estrutura de alta
para realmente dizer: "Ok, a gente reverteu". Quem está procurando oportunidades de compra nessa região precisa saber que existe um risco bem elevado, tá? Então, vamos ver aqui que a gente consegue projetar a partir desse ponto. Vou deixar antes aí o lembrete para vocês não esquecerem de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, deixa o comentário, qualquer coisa, um oi, um tchau, ajuda o nosso engajamento, o nosso trabalho vai para mais pessoas, para a gente bater a nossa meta aí de 10 mil inscritos até o final do ano. E também vou deixar a nossa zona de membros aí para vocês olharem, beleza? Então, aqui ó, o que que a gente tem nessa região para se apoiar, tá? Pelo diário, esse candle aqui importante, do dia 31 de maio, nessa região aqui justamente dos 11,50 a 12,50. A gente não pode se distanciar dele para justamente ter a oportunidade de voltar a subir. Pelo contexto atual, a gente precisa, a partir de agora, se a gente quiser formar esse pivô de alta, retornar para cima dos 12 pelo menos, tá? Senão a gente tem sim potencial de romper esse fundo. E se a gente romper esse fundo, a gente está falando de uma confirmação da perda dos R$ 13. E aí sim a coisa complica, porque a gente pode estar falando aí de ver a ação uma queda bem forte, podendo chegar até a casa dos R$ 5. Tá? Então esse seria o cenário mais pessimista e por enquanto eu não trabalho como o meu cenário principal. Tá? O meu cenário principal pelo contexto atual é a gente ficar andando aqui de forma lateral no máximo, tá? Seja ficando mais uma, 2 semanas nessa região para conseguir juntar força suficiente para se opor a essa região dos R$ 19, R$ 20, que vai ser uma zona muito resistente de resistência, né, óbvio, tá? Então a gente voltando para cima dos 12, na minha leitura, a gente finalmente confirma o teste dessa barra do semanal. A gente tem aqui do dia 24, abrindo espaço para a gente testar esses 15, 16 e depois os 19, 20, tá? Onde eu acredito que aí sim a gente vai estar começando a recém uma estrutura de reversão, tá? É sempre bom ressaltar que as análises, praticamente a maioria dessas ações do varejo precisa de uma nova estrutura de alta para a gente começar a ver algo consistente. Tá? Então, se a gente cumprir esse cenário, bater aqui nos 19, isso aí seria o início de uma correção, tá? Para gerar a formação de um pivô de longo prazo de alta. Então, embora vale a pena ficar de olho para quem quer investir para longo prazo nas ações da Magazine Luiza, muita cautela ainda é necessária nessa região, de olho aí nesse cenário que eu acredito que seja o mais provável de acontecer. Beleza? Não esqueça de olhar as outras duas análises que estão aparecendo aí em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!